Abra comigo o santo livro, meu irmão, minha irmã, 2 Timóteo. No capítulo 1. E o Senhor ministrou essa palavra em meu coração, meus amados, e coração ardendo, para que trouxesse aos irmãos. Quero que seja uma palavra de encorajamento para a sua vida, mas que você preste bastante atenção no que diz aí. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1. E eu quero trabalhar com os irmãos do verso 6 até o verso 12. Segunda epístola do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo, capítulo 6 até o 12. Diz assim o santo livro de Deus: por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, grave isso, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem de seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Vamos orar mais uma vez. Senhor, a Tua santa e maravilhosa palavra, ela foi lida, e nós cremos que ela é suprema, infalível, inerrante. Tenho certeza que ela não volta vazia, pois o Senhor nos garante isso. Ó Deus, fale conosco, nós necessitamos do Senhor. Amar o valente, não deixe que ele roube a semente que será plantada no coração de cada um aqui nessa noite. Tem misericórdia da minha vida. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Meus amados, quanto tempo, não precisa de responder aí, apenas pensando, quanto tempo você está na igreja? Talvez 10, 15, 20 anos. Talvez nasceu, converteu nessa igreja. Os seus pais eram daqui, você agora permanece e a geração continua. Há quanto tempo você está? Será que esse tempo não fez com que talvez muitos de nós ficássemos desanimados? E é normal. Desmotivados. Acontece. Abatidos, talvez, por alguma coisa. Talvez você venha, meu irmão, para cumprir um protocolo. Eu estou na escala hoje. Há quanto tempo você está? Paulo, aqui já em idade bastante avançada, ele vai tratar com Timóteo, seu discípulo,
ensinamentos maravilhosos, que, meus amados, nós precisamos pegar para nós e vivermos isso aqui. Note você, meu irmão, que, como nós lemos no texto, Timóteo não precisava mudar de igreja. Talvez tenha pensado, não vou ficar mais, porque isso para aquilo. Não quero mais ficar na IPG2, na segunda. Mas Timóteo não precisava de novos ingredientes, elementos, e às vezes nós observamos muitas pessoas indo atrás, não é verdade? Daquilo que possa massagear o ego, ser conveniente para mim e para a minha família. Timóteo estava, sim, desanimado. E interessante que Timóteo, ele cresceu conhecendo acerca da verdade. Natural de Listra, da cidade, da província da Galáxia do Sul. Era filho de crente, judia. Sua mãe Eunice e sua avó Lóide o instruíram nas sagradas escrituras. Timóteo bebeu sim do leite da piedade quando mais novo, desde o alvorecer da sua vida. Mas desanimado. Talvez não querendo mais, eu não quero mais mexer com esse negócio, quero sair desse lugar. Paulo, olha, eu cansei. E estamos sujeitos. É aí então que nós deparamos com a palavra de Deus. E Paulo, alertando ele, falando, olha, presta atenção, Timóteo. Por esta razão te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti. Reaviva, Timóteo, em sua vida. Lembra, claro, conjecturando aqui, lembra, Timóteo, daquele tempo que você orava. E aí você troca o nome Timóteo pelo seu. Lembra daquele momento quando talvez conheceu o Evangelho e o coração queimando de amor por Jesus, como aqueles discípulos ali no caminho de Emaús pela palavra? Talvez passou já um tempo em oração no seu quarto, orava pela sua casa, orava pela sua família, mas talvez desanimou. Nós já passamos, já foi distante, mas a pandemia fez com que muitos se esfriassem. Outros também fizeram mais, correram para Jesus. Mas ainda hoje, muitos talvez estão desanimados com a sua igreja, com estar ali congregando, com servir, com vir para o culto, cultuar o soberano Deus, que de maneira maravilhosa e extraordinária não nos consome aqui nessa noite, pois Ele está presente. Mas tamanho é o seu amor, a sua graça e o seu poder, a sua misericórdia, permite que nós o cultuemos aqui nesta noite. E meu irmão, Paulo orienta a Timóteo ir preso, com dores, com problemas físicos, de saúde, muito debilitado, pessoas se levantando contra ele, o latoeiro, por exemplo, causando muitos males. Mas ainda assim ele diz, aquele jovem pastor, aquele servo de Deus, olha, reaviva dentro de você. Por quê? Porque Deus não nos tem dado um espírito de quê? De covardia. E Apocalipse 21 é bem claro em dizer que os tais não entrarão no reino dos céus, os covardes. Irmãos, claro que não se trata aqui de talvez a pessoa um pouco mais tímida, acometida, ok, mas sim de uma timidez cerca do Evangelho, daquele que nos chamou.
uma covardia diante do poder de Deus que opera em nós. Então Paulo, ele vai alertar dizendo, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Aí ele mostra aqui para nós algo extraordinário, irmãos, sobre a igreja, sobre a sua vida, sobre a nossa vida. O que Deus tem para nós, o que o Espírito de Deus tem nos dado. E Paulo então diz, mas espírito de poder, a palavra aqui, dunamis. Poder, meus amados irmãos, habilidades não substituem o poder de Deus. Quantas vezes você tem orado por isso? Deixa eu te dizer uma coisa, guarde isso. O Espírito Santo não é propriedade do pentecostal. É uma pessoa, é Deus. E Ele que reveste a sua igreja, Ele que reveste o povo eleito. É Ele que a palavra nos fala, olha, buscar-me-eis, vamos buscar Ele, vamos bater a porta, vamos pedir. Sobre você, meu irmão, é derramado este poder, e eu não estou fazendo aqui, claro, apologia a você ser um super-homem ou virar a mulher maravilha, não é isso. Porque não depende de nós. Através de nós somos canais usados para isso. É claro que quando nós olhamos, e estava conversando no início ali com um irmão, e contando de como Paulo, ele relatando como Paulo agia e curava as pessoas, de fato os apóstolos, sim, ali de maneira ordinária, acontecendo as coisas, para proclamar, para que o evangelho seja conhecido, mas o mesmo Deus continua operando de maneira extraordinária. Usando pessoas imperfeitas, usando filhos e filhas. Você precisa entender isso. Nós precisamos compreender isso. Sobre nós há poder. Qual foi a última vez que você orou pelo seu filho, pela sua casa? Filho, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Cristo Jesus. Quantas vezes você tem orado? E, meus amados, não tenho dificuldade em crer que Deus usa, sim, a medicina, os médicos, os enfermeiros. Não tenho. Mas creio também nesse Deus de maneira poderosa para mudar diagnósticos, para mudar situações, cura. E não só para isso, para que você orando e clamando a Deus, Ele possa ali fortalecer a sua casa, para que as ciladas, as setas, os dardos inflamados do inimigo não venham sobre vocês. O poder de Deus está aí disposto para nós podermos usar. É claro que Ele nos capacita, o Espírito Santo. O problema, meus amados irmãos, é que nós não acreditamos mais. Estava em uma região, não vou mencionar local, onde eu cheguei e eu disse que era pastor presbiteriano. E eles, quê? Eu falei, e por quê? Não acredito em nada, é da turma da bagunça. Infelizmente, era o testemunho daqueles líderes que estavam ali. Mas eu sentei com eles e falei assim, vem cá, deixa eu te falar um negócio, você não conhece a história da igreja presbiteriana. Você não conhece. Deixa eu te contar. Para que chegássemos aqui, igrejas, o poder de Deus
foi sobre este povo. Pessoas passadas, homens, presbíteros. Me lembro de um presbítero que foi presbítero da primeira igreja. Presbítero Porfírio, fundou a igreja a qual eu converti e a igreja a qual eu fui enviado pelo seminário, a igreja Aprisco das Ovelhas em Governador Valadares. Um homem cheio do poder de Deus. Se eu contar para você, irmãos, você vai começar a rir. Mas eu te faço um desafio, procure saber sobre esse homem em qualquer lugar do país que você vai ouvir a mesma história. Esse aí foi o último homem cheio do Espírito Santo que passou aqui na nossa região. A nossa igreja, a Aprisco, é interessante o começo, na igreja que eu fui de lá, chamava Curral da Bênção. E Deus falando com ele, é por aí. Plantou mais de 10 igrejas presbiterianas. Valadares tem 32 igrejas presbiterianas. Vai por aí. Vira. Para. É aí. Vai começar a igreja. Não, Deus, mas aqui é um curral. É aí. E Deus tem dado graça. É a Aprisco das Ovelhas, uma das igrejas mais ali que estão impactando a cidade, presente na cidade. Fora outras coisas que, se você quiser saber, depois eu te conto. Cheio do poder de Deus e está aí para nós aclamarmos por isso. Quando nós anunciamos, quando nós vamos até as pessoas, essas palavras que nós levamos, e Paulo ele vai dizer isso também, não pode ser apenas palavras persuasivas de conhecimento, mas de quê? Demonstração de poder. Para que o chefe, para que a pessoa que está lá abaixo de você, no trabalho, possa ver em você uma mulher cheia do Espírito Santo, um homem cheio do Espírito Santo, que talvez ele entra, o casamento está destruído, os filhos, e você, nós, um crente ali, crendo que esse Jesus pode mudar histórias. Eu não estou nem aí para esses charlatão que estão por aí, eles vão pagar com Jesus. Mas eu não posso, meu irmão, excluir aquilo que a Bíblia me mostra a mim, aquilo que ela me ensina. Não é covardia, mas é poder dunamis. Vai lá, ora, clama ao Senhor por cura, clama ao Senhor por mudança, por restauração. Vamos clamar para abrir uma porta, vamos clamar para que Ele possa falar conosco. Vamos pedir a Deus para que nos dê discernimento para entender se isso aqui é dele ou não, se procede das trevas, e nós vamos expulsar em nome de Jesus. Mas o problema é que não acredita. Às vezes muita eloquência. Uma capa que fala, nossa, que legal. Mas e aí? E aí? Quando chega para uma pessoa a conversar, a falar com ela, não crê nisso. Meu irmão, o poder está aí para nós. Ore, peça. É claro que a Bíblia, ela vai nos orientando, ela vai nos mostrando. O problema de alguns irmãos em outros lugares é que eles excluem aí o estudar, excluem, né, a parte teológica, excluem a parte do labutar e acaba entrando em problemas gigantescos, em heresias. Mas se conciliarmos a boa teologia, com um coração em chamas, irmãos, a sua família vai perceber isso. Quando é, pastor? Perguntaram para esse presbítero. Quando é, presbítero, que eu sei que eu estou cheio do Espírito Santo? Ele disse, você não sabe. Os outros vão saber. Porque cheio do Espírito Santo não é dar salto carpar, triplo, rodar, rodopiar, bola de fogo. Não é isso. É ser íntegro. É levar Jesus a sério. É santidade.
É crer que Ele continua operando. Meu irmão, vamos orar aqui. Se Ele quiser, Ele pode fazer. Nosso Deus, você não está entendendo, não. É crer nisso, meus irmãos. A igreja do Senhor, sobre ela, sobre nós, reavivar isso. Se talvez você nunca experimentou, peça ao Senhor. A parar uma pessoa, está do seu lado e eu vou orar por essa pessoa. Eu vou falar de Jesus por ela. Vou dar uma ligada aqui para o meu irmão, eu quero orar pela sua vida, pela vida do seu familiar. Vamos orar aqui por cura, em nome de Jesus. Paulo diz de poder, de amor, meus amados irmãos, nós precisamos refletir isso cada vez mais. Nós falamos um pouco sobre esse amor pela manhã também, mas é o que está em nós, é o que o Espírito coloca em nós, amor uns pelos outros, suportando. Deixa eu fazer mais uma pergunta, mas não me responde. Quantas vezes esse ano só você chorou por aqueles que estão perdidos na sua família? Quantas vezes, irmãos? E deixa eu te contar um negócio, talvez você não saiba, mas eu creio que sabe. Sem Jesus, não tem paraíso não, tá? Sem Jesus, é inferno. Sem Jesus, é condenação. Ah, pessoa gente boa, não. Não existe esse negócio de gente boa. Ou é cristão ou não, irmãos. Por isso precisamos chorar no nosso quarto, clamar ao Senhor: Deus, visita o meu filho, Deus, visita a minha filha, Deus, muda a história do meu marido, Deus, muda a história da minha esposa, do meu pai, meu Deus, o funcionário ali da empresa, o patrão, Deus, em nome de Jesus, muda a história, converte esse homem, essa mulher. Demonstração de amor. É a essência do caráter cristão. É esse amor que nos motiva, meus amados irmãos, a servir uns aos outros, a perdoar, a mostrar compaixão. Um mandamento de Jesus para nós. E Paulo vai dizer: olha, sobre você, aí sobre nós, porque a palavra é para nós. Amor. Lágrimas pelos perdidos. Lágrimas. Se passarmos aí, pouco tempo que eu passei em alguns lugares e vi, ainda indo para lá o hotel, pessoas nos bares, se escondendo atrás disso. E o sentimento que dá, meus irmãos, é que clamando aqueles que entenderam do Evangelho, aqueles que reavivaram dentro de si, entendeu, está clamando: olha, presta atenção, vem uma onda aí, uma onda gigante, vai pegar todos vocês, corram, saiam daí, Jesus é a salvação. E o povo está lá jogando frescobol, está nem aí. E quando o nosso glorioso Redentor abrir os céus, meus amados irmãos, não tem mais volta, não existe deixados para trás, não haverá uma segunda, uma terceira volta de Jesus, virá o juízo. Você tem amado o perdido que está do seu lado. Porque sem Jesus, vai para a condenação e lá, Ele pisará com os pés de bronze sobre os ímpios. E não é por um período de tempo não, tá? Eternidade. Porque eu te pergunto, se você tira 1 ano de 1000 anos, fica quanto? Os bons de matemática. Ó, você é fera, hein? Investe nesse menino. Em 1 ano, muita coisa pode mudar, não pode? Agora eu te pergunto, tira 1 ano da eternidade aí para mim. Aí não dá, né, velho? Aí, difícil. Eternidade não tem fim, irmão. Porque até a pena de morte tem um fim.
a prisão perpétua tem um fim. A eternidade não. O juízo. Por isso precisamos desse amor sobre nós, para pregarmos esse evangelho, para anunciar aos perdidos, proclamar aquilo que liberta eles, o caminho, a verdade e a vida. E eu sei que em breve seremos calados, entre aspas, sobre isso. Em breve. Talvez vão nos prender, nós pastores, não tem problema, a gente abre a igreja dentro da cadeia. Mas jamais deixaremos de pregar sobre Jesus, é o único, artigo definido, o caminho, a verdade e a vida, não tem outro, irmãos. Qualquer espiritualidade sem Cristo é condenação. Precisamos amar essas pessoas, amar elas. E nós amamos proclamando o evangelho, amar os nossos filhos, pregar o evangelho para eles. Minha filha, a maiorzinha, eu prego para elas igual eu estou pregando para vocês, tá? Senta aí, minha filha. O que foi, papai? Papai vai pregar para você, tá? Ela acha o máximo. Aí esses dias eu falando com ela, filha, deixa eu te falar um negócio, pelo amor de Deus. Você tem que amar Jesus, filha. É, pai, é. Sem Jesus não tem jeito, pai. É inferno. É, papai, é. E deixa eu te falar um negócio, minha filha. No inferno não tem pizza. Aí ela, é, pai. Com Jesus tudo é bom, minha filha. Aí ela, então eu quero Jesus, pai. Então vamos orar aqui agora. Chamei a mãe dela. A menor estava dormindo. Vamos orar pela sua vida, filha. Ah, pastor, mas 4 anos. Eu não creio. Bom, nós presbiterianos entendemos que sim. Se não, dá uma olhada lá em Mateus 18. Aí daqueles que fazem um desses pequeninos que creem em mim tropeçarem. Se ele crê do jeito dela, que a pizza é um instrumento para chegar a Jesus, louvado seja Deus, o Homem-Aranha, o Homem de Ferro. Pregue Jesus, ame o seu filho, a sua filha, a esposa, a sua família, a pessoa ao lado, o próximo. Paulo diz também de moderação, meus amados irmãos, essa palavra moderação é equilíbrio. Você percebe, nós percebemos como as pessoas, como o Brasil, por exemplo, está desequilibrado. É para o lado de cá, é para o outro, e segue o fulano de tal, segue o outro. Meus amados irmãos, nós fomos chamados para ser cristãos. As pessoas estão desesperadas. Muitos adentram essa porta, talvez você não saiba. Aflito, agoniado. É perceptível isso, dos jovens nós estávamos aqui, entrou um rapaz agoniado de alma. Muitos entram, mas talvez bem vestido. Uma família, nós olhando assim, esteticamente por fora, nossa. Mas um casamento destruído, um relacionamento pai e filhos, mãe e filhos, destruído. E nós precisamos mostrar para eles o equilíbrio. Porque talvez há uma desavença. Há uma desavença muito grande. Mostrar o domínio próprio sobre algumas situações, nós como crentes, calma. Não é agora. A ansiedade está aí, tomando conta de muitas pessoas. Alguns adolescentes, crianças. E, meus irmãos, eu não questiono que eu entendo que tenha algumas crianças, algumas pessoas com questões ali químicas da sua vida para alguma coisa.
talvez um pouco mais ali, um TDAH, um autismo, eu entendo. Mas tudo tem virado isso. Chega um rapaz, um jovem, todo estranho, para Jesus. Alguns iam falar, não, isso aí é um problema psicológico, psiquiátrico. Jesus fala, sai. Pronto. Aí nós falamos, sai em nome de Jesus, tá? Não vai fazer igual os hereges de algumas igrejas, não. Em meu nome. É estarmos sensíveis. Você já parou para orar pela vida do seu filho? E se talvez tenha, ou do seu pai, da família, não ser a pessoa próxima, e se talvez tenha e Jesus curar? Irmãos, são coisas extraordinárias que acontecem. Mas às vezes uma palavra é um peso, no bom sentido da palavra, que você vai liberar sobre aquela pessoa, que vai desatar todos aqueles nós que estavam sobre a vida dela. Ela vai dizer, eu só preciso ouvir isso, só precisava ouvir isso. E você fala, foi Jesus que mandou. Mas muitos de nós, às vezes, irmãos, estamos aí para um lado, para o outro, desesperados, e não estamos equilibrados. Domínio próprio sobre a tua vida. Então, Paulo fala sobre isso ali, mas ele caminha, eu quero que você caminhe comigo no texto. Ele diz, olha, não te envergonhes, portanto, do testemunho. Timóteo, não se envergonhe daquilo que você aprendeu, daquilo que você prega. Segundo o poder do Evangelho, ou melhor, o poder de Deus. Participa comigo, Timóteo, dos sofrimentos em favor do Evangelho. Deixa eu te perguntar, irmão. O seu vizinho sabe que você é crente? O rapaz da carteira do lado, na faculdade? Do emprego? Ele sabe disso? Não te envergonhe, irmãos. Não troque, irmãos. Esse Evangelho é maravilhoso, é extraordinário. Meu irmão, minha irmã, não troque uma noite de prazer por uma vida de bênção. Não se envergonhe do Evangelho, pregue, que é em tempo e fora de tempo. Pregue através da sua vida, das suas ações. E nós vamos sofrer sim, meus irmãos, acontece da igreja, não tem como. Por causa do Evangelho. Vamos deixar alguns privilégios por amor a Jesus. Coisa particular minha, tá? Mas sinto confortável de abrir o coração de vocês. Mas eu decidi firmemente, e eu, tá? Minha esposa, não cobro isso. Mas lá em Aracruz é muito forte. Essas festas no Parque Municipal, né? Exposição. E rodeio, né? E eu sou do interior de Minas, eu gostava de cavalo. Gosto, né? Os bois lá. Mas eu decidi, irmãos, não participar mais. Mas tem algum problema, pastor? Não. Mas eu decidi. E se minhas filhas seguirem isso, eu tive êxito. Porque talvez você não tenha dificuldade, irmãos, com ambientes como esse. Mas talvez você não saiba. Seu filho, sua filha, sua esposa. É igual quando me perguntam, outra coisa também, sobre a bebida. Tem minha posição, mas decidi não. Porque tem pessoas que conseguem, talvez, chega ali, né? Enfim, ela lá. Eu não acredito em maldição hereditária, mas em testemunho, sim. Talvez você não tenha disposição para ser um alcoólatra, mas o seu filho pode ser que tenha. Mas que é isso, pastor? Filho,
nós nascemos em pecado. Há privilégios que eu deixo por amor a Cristo. E Paulo nos ensina isso. Olha, eu considero tudo como perda. E nós estamos falando do paladino da fé, tá? Aí uma outra expressão de Minas, um Zé dentro d'água aqui igual eu. Estou falando de um erudito, um poliglota, um plantador, um apóstolo. Esses hoje aí não existe mais não. Mas ele sim. Ele vira e fala, eu considero tudo como esterco para conhecer o meu Jesus. Não se envergonhe do Evangelho, jovem. Não se envergonhe, meu irmão, minha irmã. Quando está com outros casais, não se envergonhe. Sabe por quê? Aí aqui é algo extraordinário. Estamos caminhando para o fim. Mas olha para você ver. Por que não envergonha? Por quê? Porque Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação. E aqui é extraordinário. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Meus amados irmãos, não existe uma nesguinha sequer de contribuição nossa para a salvação. E quando olhamos para nós, se nós colocarmos aqui no projetor, o que passa em nosso coração, em nossa mente. Quantos matamos em nosso coração? Quantas coisas passaram? A Bíblia vai dizer que o mais justo que tem na terra, ele é como um trapo de imundície, as suas obras. O que é o trapo de imundície? Quando a mulher estava naqueles períodos, enrolava elas com um pano, e aí, vazava, claro, pegava aquele pano e jogava, deixava no canto ali. Aquele é o trapo de imundície. As obras do mais justo. Nunca foi sobre nós. E aí, quando eu entendo, eu pergunto, meu Deus, mas que amor é esse? Por que o Senhor abriu os meus olhos? Pô, meu Deus, que graça é essa? Isso constrange. Poderia estar nesse mundo perdido, entregue aos prazeres, entregue ao engano, como ele fez com muitos. Mas Ele te trouxe aqui, Ele colocou você nessa igreja, para você reavivar, para você avançar. Pastor, mas eu vou deixar para os mais novos, para o louvor, para isso e para aquilo. Com quantos anos Moisés tirou o povo do Egito? Quem não sabe, vem para a EBD, porque a daqui é boa. Deus não tem dificuldade com idade, irmãos. Pastor, mas eu não tenho como cantar, como o irmão cantou aqui, um hino tão bonito. A irmã toca aquele piano ali. Eu não sou muito bom de música não, tá, irmãos? Então, se eu falar o instrumento errado, ali, bonito, pastor, mas você sabe dar uma boa noite. E eu dou paz do Senhor, dou graça e paz, dou varão, seja bem-vindo. Eu misturo tudo. Você sabe. Você sabe. Com certeza alguma coisa você sabe. E se não, peça ao Senhor, porque sobre você há dons. Porque os dons é para a igreja, para a edificação da igreja. Não é para espetáculo. Para promover homens ou mulheres. Colocar em outdoors, é para a edificação da igreja. Então peça ao Senhor qual é o meu, Senhor. E você pode escolher, pedir Ele também, a Bíblia não fala para a gente pedir. Procurar com zelo os melhores, Tem muitos. Tem muitos.
Porque esse evangelho te chamou, irmãos, que o Salvador te chamou, Deus Todo-Poderoso, abriu os seus olhos, as escamas caíram. Se você está entendendo o que eu estou falando, se você entende o que é pregado aqui nessa igreja, as escamas caíram. E às vezes, mais ainda é quando confronta, né? Nossa, essa doeu, tá? É o evangelho transformando e mudando. O evangelho tem esse poder, irmãos, transformar cachaça em pão na mesa de muitas famílias. O homem que andava todo assim, a mulher todo desajeitado no sentido do pecado, agora não mais. Não mais. E eu sou meio, mais uma vez abrindo o coração, vai. Eu sou assim, eu sou mais novo, né? Mas eu sou meio da antiga, sabe? Eu gosto muito do evangelho dos antigos. Aí, às vezes, eu abro o coração. Essa parte você corta. Eu vejo uns meninos, mas é só lá, tá? Aqui não. Uns jovens, até alguns, com umas roupas. Falei, Jesus amado. Beleza, meu filho, tá bom. O evangelho vai transformar, porque eu também já andei os trem meio estranho. Mas o problema é quando o crente quer andar igualzinho o mundo. Como, às vezes, algumas irmãs querem ser sensual igualzinho o mundo. Coloca lá, crente no Senhor Jesus. Josué 1:8. Salmo, aí vai lá na bio, só foto nua. Que isso? Não se envergonhe do evangelho. Pastor, mas eu sou, como chegou uma lá para mim esses dias, eu sou influencer, né? Falei assim, e daí? Ué. Nós somos crentes, antes de qualquer coisa. De qualquer coisa. Se oferece, não dá para mim. Então não vai ter serviço. Beleza. Deus abre outras portas maravilhosas que você nem imagina. Mas esse emprego aí, pastor, acho que o ambiente para mim não vai ser legal, eu conheço, eu estou mais para Davi do que José, eu não consigo correr, eu sou mais, fico na janela ali, então sai desse lugar, irmão. Porque isso aqui, carne, não converte, tá? Lá em Minas, mais um vocábulo, da linha. Que é da linha na pipa, né? Sai fora. Mas olha o salário, pastor. Olha o que proporciona. Não há sucesso nenhum no mundo que vale o fracasso da nossa casa, do nosso casamento, da nossa família, do nosso relacionamento com o nosso Deus. Não troco por nada. E aí Paulo vai caminhando para o fim aqui no texto nosso, que a gente escolheu, e manifestado agora, pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida, a imortalidade, mediante o Evangelho. Meu amado irmão, isso aqui não impacta a sua vida? Aqui mostra a nós, o que Paulo dizendo aqui, que agora, nós temos, além de termos paz com Deus, porque éramos filhos da desobediência, nos trouxe luz, nos trouxe vida, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos chamou, Ele nos deu vida, Ele, a luz do mundo, iluminou o nosso coração. E ele ainda fala, a luz e a vida, a imortalidade, a vida eterna, isso aqui é só passageiro. O sacrifício extraordinário de Cristo. Que esse sacrifício maravilhoso, único, exclusivo, não precisamos de outro. Quando Ele ali na cruz, meus amados irmãos, se entrega, então sim, satisfaz a ira de Deus. Agora sim, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os sacrifícios do antigo, eles não anularam o pecado, eles suspenderam.
Esse sacrifício salvou os eleitos do antigo, do presente e do futuro. E quando o texto fala que ele destruiu a morte, meus amados irmãos, em Colossenses capítulo 2, verso 15, vai dizer que ele despojou todo principado e potestade na cruz. A palavra ali usada no grego é apekdosamenos. O que é isso? Qual que é a ideia dessa palavra? Quando despoja todo principado, é a ideia de um general, quando vence uma guerra, entra na cidade, triunfante, com o inimigo amarrado, nu, e ele soberano, mostrando que venceu o inimigo. E meus amados, quando eu leio isso, que ele despojou, que ele venceu, não tem como não vir na minha mente o Salmo de número 24, versos 7 e 8. Eu imagino Jesus, o soberano, entrando como um general. E os anjos, aqueles ao redor dizendo: levantai a porta das vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, poderoso nas batalhas. Aleluia. Ele venceu a morte, para que você pudesse ter vida. A vida que você vive, meu irmão, vale o sacrifício de Jesus? E Paulo então finaliza: fui designado, e por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Sei em quem tenho crido. Sei que Ele é poderoso. Estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Nós não podemos olhar para isso aqui, irmãos, terreno. Vivemos, caminhamos sim, cumpre ali a vocação que foi dada a você, no trabalho que você está, seja um crente lá na sua área, para a glória de Deus. Mas o nosso lugar não é aqui. Almejamos a volta do nosso Salvador, para desfrutar com Ele na eternidade, na Nova Jerusalém, no lugar onde olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram, nunca passou, penetrou por mente humana, o que Deus tem preparado para o seu povo. É para lá que nós olhamos, é para lá, caminhando aqui nessa terra, experimentando de Deus aqui nessa terra, mas com os olhos lá. É lá que seremos recompensados. O fruto que você aqui nessa terra gerou. Aonde vem o fogo atrás, se não vai corroer, não vai consumir. É para lá, irmãos, que nós precisamos crer. Por isso, digo a você, enquanto estamos aqui, reaviva dentro de você. Não tenha vergonha. Não foi dado a nós espírito de covardia. Lembre-se quem te chamou, o preço que foi pago, o alto preço, o quanto Ele sofreu por amor. E que amor é esse? E Ele passeia no meio da igreja, Cristo Jesus. Como nós vemos em Apocalipse, Ele passeia, Ele conhece. Ele conhece.